Poe, Stendhal, Dostoiévski, Genet, Burgess, Goethe, Shakespeare. A literatura é farta quando se trata de trazer à tona os impulsos mais sinistros do ser humano. Pode-se afirmar que a relação entre crime, literatura e civilização é tão antiga quanto a própria história de Caim e Abel. No programa de hoje vamos falar exatamente sobre isso, crime, um tema que vai muito além da visão tradicional do direito, que o define como fato típico, antijurídico e culpável. Fique com a gente, vamos estudar muito isso aqui hoje. O crime é um dos temas que mais exerceram fascínio e desafiaram os juristas ao longo da tradição ocidental. Inúmeras foram as tentativas de elucidá-lo e de explicá-lo. No entanto, como um desses mistérios de romance policial, o crime, as suas razões e suas soluções permanecem oferecendo enigmas aos estudiosos. O que é crime? O que leva alguém a praticá-lo? Que representações o crime encontra na literatura? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura e hoje vai discutir o tema crime. Para isso recebemos no estúdio Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da UniFG, nossa querida UniFG, Mário Flaig, filósofo, psicanalista e coordenador do curso de especialização em psicanálise da Unicinos. É um curso imperdível, recomendo. Eu vou dar o link disso depois ainda. E também a Raquel Scalcon, professora e advogada, e a nossa convidada especial de hoje, neste novo cenário do Direito e Literatura. Atenção, sejam todos bem-vindos para este programa. Eu vou começar com o Mário, e já parabenizando pela reedição deste curso de especialização da Unicinos, que é magnífico. É uma retomada. Uma retomada de um curso que... Tem mais de 20 anos. Há mais de 20 anos nós iniciamos aqui na Unicinos. Exatamente. Cumprimentos a todo o corpo docente. E agora vem a segunda edição, iniciando agora. Iniciando agora. Esse semestre está iniciando. Pois então, Mário, o que temos aí? Eu trago... inicialmente, ele é conhecido pelo filme, traduzido como Entre Elas, em inglês Sister, My Sister. É um filme de 94, baseado numa peça teatral de Wendy Kesselman. Né? O tema o crime, né? Qual é o crime? Sim. Se trata de um crime que ocorreu em 2 de fevereiro de 1933, na cidade de Le Mans, a corrida, né? Famosa corrida. Em que as 2 empregadas, Cristiane e Leia, após um pane elétrico na casa, provocado por algo no ferro elétrico, passando roupa, né? Dá um curto ou queima o fuzil, as patroas estão fora, a patroa e a filha voltam para casa, está tudo às escuras e ali há um momento de tensão em que as 2 empregadas se precipitam sobre a patroa e a sua filha, as assassinando. Com um detalhe importante, que elas arrancam os olhos. Né? Então tem uma questão do olhar que está nos olhos e fazem uma chacina nas 2. Né? E após realizar isso, o senhor Lancelin, o
o esposo, um advogado aposentado, ele estava fora e ele retornaria à noite porque tinha um jantar marcado, né? E ele estava num lugar esperando as duas que não chegavam. E por isso que ele volta para casa, porque elas não chegavam, e a casa está fechada, então a polícia vem, arromba e vê a cena, e tudo limpo, né? E as duas irmãs, que habitavam um pequeno cubículo dentro da casa, estão lá, abraçadas, nuas na cama, né? E elas, sim, imediatamente dizem que foram elas que fizeram aquilo, mas não sabe explicar por quê, né? Então, é um crime que poderia ser classificado de um crime paranoico, né? E que vai suscitar muitas interpretações na literatura, né? No cinema, tem mais de um filme sobre esse episódio. E, inclusive, Lacan e um colega dele vão escrever sobre isso. Né? Há uma peça do Jean Genet que chama As Criadas, né? Que também é baseada, né, nesse episódio real que chocou muito toda a comunidade francesa. Sim. Né? Poxa, é incrível isso. Isso é um prato cheio. Bom, se Lacan mesmo tratou disso, né? Você que lida com psicanálise. Isso, suscita muitas questões, não é? Que Lacan se pergunta os motivos desse crime, né? Os motivos de um crime paranoico. Agora aí você diz, né, na sua narrativa mesmo, que elas viviam num cubículo. Sim. Que é uma questão que parece que nós não conseguimos resolver isso. Outro dia eu vi numa propaganda eu vi uma planta num prédio finíssimo, em que a banheira da suíte do casal era maior do que o quarto da empregada. Eu até fiz um texto sobre isso, o tamanho da banheira e o tamanho do quarto. Sintomas da nossa sociedade. Claro, sem dúvida nenhuma. Raquel. Então, bom dia, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com os colegas. Eu trouxe o 2666, do Roberto Bolanho, que é um escritor chileno, mas que, na verdade, viveu a sua adolescência no México e o resto da sua vida, uma boa parte, na Espanha. Então, quando perguntado, afinal, o que ele é, ele dizia, eu sou latino-americano, e colocava dessa forma. Então, ele tem uma escrita bastante envolvida com as questões da América Latina. Essa obra é uma obra póstuma, na verdade são seriam 5 grandes capítulos que foram pensados em serem publicados de forma autônoma, mas após a sua morte, os críticos, enfim, os seus filhos optaram por publicar integralmente, já que elas estão intimamente relacionadas. E essa obra tem um dos capítulos, o 4º, em que são narrados crimes. Né? É uma obra que mistura literatura e crime, porque durante boa parte dela são críticos literários que buscam encontrar o seu ídolo, que é um sujeito antissocial que não aparece, eles vão seguindo pistas para tentar encontrá-lo. Isso os leva a uma cidade fronteiriça do México, próxima, né, da fronteira com os Estados Unidos, em que são narrados, em que ocorrem crimes, mas não são quaisquer crimes, são feminicídios. Então, 200 páginas desta obra são narradas crime por crime, de uma forma bastante, como se houvesse um distanciamento, uma forma crua, dura, né, de assassinatos que teriam ocorrido de 1993 a 1997, numa cidade fronteiriça fictícia, Santa Teresa, mas que na verdade tem uma relação direta com uma cidade mexicana que é Ciudad Juárez, em que esses fatos teriam ocorrido de forma muito similar. E o Bolanho, ele se expressa de uma maneira
muito dura, que choca um pouco quando ele narra esses feminicídios. E ele diz, a minha literatura fala da América Latina, que para mim é o purgatório do mundo. Talvez a África seja o inferno, mas a América Latina é o purgatório. Então, ele tinha essa preocupação de estar sempre, né, ligado com a sua história, mas com a sua história na América Latina, como alguém que viveu também no México. Então, muito bem. A Henriette ainda consegue, em 2 minutos, fazer Sim. Tarefa difícil essa de eleger uma obra para esse tema, né? Então, se a gente pegar, assim, desde a tragédia grega, né, onde nós temos todos os assassinatos de consanguíneos, né? Parricídio, matricídio, filicídio, nós temos essas personagens. Shakespeare, né? Aí Hamlet, do Otelo, Macbeth, ligados, né, à questão da vingança, da ambição, da traição, do ciúme. Depois os clássicos, né? Crime e Castigo, do Dostoiévski, O Estrangeiro, do Camus. Os mais contemporâneos, Crônica de uma Morte Anunciada. Tudo isso programa que a gente já fez aqui, né? Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Justiça, do Durkheim. Coisa vai... Está muito presente. Alvo Noturno, do Ricardo Pickle, né? E aí, no meio dessa profusão de obras, assim, que aí tu diz assim, pô, dá para fazer um tratado de direito penal abordando tipologia criminal a partir de obras literárias, né? Assim, que eu vou pegar, né? Diz assim, pá, vou pegar aquele tipo de narrativa literária que aborda justamente o crime, que o crime é o ponto central. Subgênero, romance policial. E que me interessou particularmente na medida em que eu fui lendo os textos para selecionar qual eu ia trabalhar, porque eu comecei a me dar conta da relação que nós podemos estabelecer, e isso interessa a nós particularmente, do detetive com o hermeneuta. Disso a gente fala depois. O livro que eu trouxe, né? Aí não podia ser qualquer narrativa policial, né? Evidentemente, né? Não foi um texto de Edgar Allan Poe, né? Foi um pequeno conto de Borges, né? Que está no livro Ficções, que chama A Morte e a Bússola. Extremamente interessante, né? Porque o enigma que se propõe a ser decifrado por esse detetive, né, termina se transformando numa armadilha na qual ele é capturado. Né? Capturado pelo próprio ego que se vê perspicaz e se acredita capaz de superar qualquer enigma. Né? Eu conto mais detalhes depois. Pois então, o Direito de Literatura faz uma pausa, um rápido intervalo, e depois vamos continuar discutindo crime. Esses dias eu li, alguém falou que cada um de nós tem um Calígula dentro dele, né? Então, o crime é algo que tem que ser discutido mesmo. Nós já voltamos. Direito e Literatura está de volta para debater o tema crime. Eu inicio o tema com uma provocação. Quando aparecem na representação literária o crime, o assassinato e a morte, assumem uma dimensão estética. O crime pode ser belo, afinal, ele faz parte das narrativas da literatura? Olha, eu te diria assim que na literatura, né, justamente por essa representação artística que está envolvida no texto literário, e a gente pode dizer isso com relação, às outras artes, né? Na arte, uns quadros. Quando se pensa na Nona Sinfonia, né, no misto de terror, de susto, e o quanto é agradável ao mesmo tempo, né? A arte provoca isso, né? Mas não só,
Não me parece que seja só na arte, por uma questão estética, que o macabro pode se unir, né? Ou o sublime pode se unir ao grotesco, né? É que eu penso que onde entra o elemento estético no crime, né? Nós teremos que, para dar uma pista, pensar numa questão. O que leva alguém a fazer um ato desta espécie? Né? Quer dizer, que motivos podem estar subjacentes? Eles podem ser muito diversos, mas certamente que é uma tentativa de fazer um ato, mas é um ato fracassado. Né? Nós agimos, nós fazemos coisas, nós, por exemplo, participamos deste programa. São atos, são ações. E o que a gente visa com isso? Por que a gente faz? Por que nós limpamos a casa, botamos o lixo para fora? Né? Por que fazemos isso? Por que cortamos o cabelo, tomamos banho? Isso. São todos atos civilizatórios. Sim. Né? Então, há uma questão, o que visaria um ato infracional? Né? O que visa? Essa é uma pergunta que Lacan se colocou frente ao crime das irmãs Papin, frente ao crime da sua paciente Aimée, que ele chamou de Aimée, né? Que é parecido porque ela ataca uma atriz, aparentemente sem motivo nenhum. E o que visa, né? Ou vamos pensar, quando a gente faz uma ação, né? Quando é que a gente diz que a ação foi bem sucedida? Sim. E o crime poderia ser bem sucedido? Do ponto de vista de realizar o crime, sim. Mas é um fracasso no outro sentido. No outro sentido. Há uma coisa muito interessante que Lacan localiza num dos mestres dele, que é Marcel Mauss. Sim. Toda a pesquisa, toda a contribuição dele sobre a economia do dom, né? Marcel Mauss, Lacan extrai a seguinte relação. Quando as estruturas sociais são simbólicas, o sujeito que estiver inserido nessas estruturas sociais, ele pode realizar atos reais, ou seja, efetivos. Tá? Quando as estruturas sociais são reais, ele só consegue realizar atos simbólicos. O que seriam estruturas reais? Por exemplo, a lei só funciona para ele fisicamente. O guarda na esquina. O Castoriadis diz, o gesto do carrasco é real por excelência e simbólico na sua essência. Isso. Vale mais pelo seu simbólico também. Isso. Nesse sentido. Isso. Mas então, ele é simbólico, o ato criminoso, o ato delinquente, infracional, porque ele não alcança ser efetivo. Né? Uhum. Efetivo significa quando esse sujeito realiza esse ato, ele ocupa um lugar reconhecido no social. Uhum. Né? Ou seja, ele pode declarar, ele é um ato, mesmo que privado, ele tem uma dimensão de inserção pública. E por que vocês acham, Raquel, a partir dos livros e a partir de outros discursos, por que o fascínio pela punição, o fascínio pela tolerância zero, que as pessoas dizem que quebra um vidro, se eu não, a janela, se eu não cobrir isso, o sujeito... Por que esse fascínio? O Brasil vive esse imaginário do punitivismo,
Você tem o Borges, como ele fala, como funciona isso a partir de Lacan. E, Raquel, como isso você vê? Por que isso fascina as pessoas? Porque as pessoas se elegem com esse discurso, as pessoas têm programas com isso, a maior audiência da televisão é os programas Mundo Cão. Há algo de dentro de nós que quer isso? É interessante, enquanto eu escutava os colegas, eu lembrava que a Alemanha, que é um país em que crimes violentos são raros, vamos dizer dessa forma, tem um programa, um seriado, que é o programa de domingo, final da tarde, que é Tatort. Então, que são crimes violentos que não ocorrem praticamente naquela sociedade daquela forma e é um sucesso de audiência. Claro, nesse caso... Que é uma coisa de detetive deles lá, né? Isso, também. Claro, nesse caso, talvez a gente se pense que não é tão sério como aqui, porque ainda está em um âmbito bastante artístico. Mas, realmente, no Brasil há um fascínio, é um fascínio que tem dois lados, né? Um fascínio pela violência em si, me parece claro, porque é algo que se consome, né? Um produto, quase um produto cultural. Há um consumo disso, né? Da violência em si, dos crimes, a narrativa, em todos os locais, sejam jornais, sejam telejornais, enfim. Mas também há esse fascínio pela punição extrema. E aí me parece que, novamente, falávamos anteriormente no começo do programa, que é um outro sintoma social do Brasil, da cultura do Brasil, em que se busca uma solução fácil para um problema complexo. Uma prisão preventiva sem que a televisão esteja lá filmando é um fracasso. Mas é que também pode se pensar o seguinte, esse punitivismo é um exercício de violência. Extrema? Né? Então, sem dúvida. na verdade, não seriam duas formas de violência. É uma continuação. É uma progressão. São manifestações diversas da mesma violência na qual nós estamos submersos. Há uma ilusão de que a pena mais forte, que há mais punição, menos crime. Há uma ilusão nesse sentido. Sim. Sem dúvida. Pega a Inglaterra, né, da época do Código Sangrento, e tu vê que a realidade não é bem essa. Os primeiros 4 batedores de carteira que foram condenados e enforcados, a malta toda do programa do Datena foram lá, toda essa gente, eles convocaram por Twitter, eu acho, no século XVIII, né? Aí, 19, foram todos lá e todos ficaram olhando os 4 caras serem enforcados, vibrando. Yes! Foi o dia que mais bateram carteira deles. Tinha a plateia distraída. Tinha a plateia distraída. Esse é a resposta, digamos assim, irônica, sarcástica, que a realidade também responde sarcasticamente. Mas temos que pensar. Há um certo real que não foi simbolizado direito aí. Por que uma criancinha de menos de 2 anos adora a matcha? Né? A matcha é o urso. O meu netinho então. adora, ele tem 2 anos, ele quer ver a matcha. É incrível, eu comecei a assistir a matcha. E a marcha tem cada coisa, assim, tem os 2 lobos, coitados, que coisa impressionante, aquilo é uma violência. Sim, mas só um pouquinho, Tom e Jerry. Ah, sim, evidente. Né? Não, o Piu-Piu, Chapeuzinho Vermelho e o lobo. Exatamente. Então ou há aquele uma questão. o Patolino, você é desprezível. Fica com o bico torto, você é desprezível. E leva um tiro de espingarda. Não é? Do Hortelino, não sei como é que é o nome. Exatamente. Está vendo? É a mesma questão, é a mesma questão. Né? Ou seja, que de onde brota em nós o ódio, a crueldade, né? É uma coisa íncita em nós. E o que a gente faz com isso? Né?
isso que Freud diz, é preciso uma domesticação. Isso é o processo civilizatório. Claro, é a interdição, assim como o Exatamente. Estado domestica a relação civilização e barbárie, Isso aí. a lei é a interdição Mas- e o superego é a interdição. Isso, mas essa crueldade não desaparece. Para onde ela vai? Vai por algum lugar. Isso. Então, uma forma, Esse é o Busilis. isso, uma forma é eu supor que isso só está fora de mim e não está em mim. Atribua aos outros, né? Os outros. Uma Olhar ligação. isso na televisão é um modo de Claro. colocar para Eu fora estou de fora mim disso. É lá. Isso está lá. Né? o conjunto dos enunciados aos quais eu me refiro, eu não faço parte. Eu não faço parte. Não É faço isso aí. parte. A maldade está no mundo, está nos outros, não faz parte de mim. Então, e eu, esse- inclusive, eu entro numa cruzada. Sim. Numa Aí- cruzada. Quanto Aí, maior a cruzada, altamente- mais... Hein? Uma cruzada altamente violenta contra a violência. Aí, Raquel, tem a questão da palavra alienos, que é o outro, né, em latim. Daí eu alieno a minha ação ao outro, Ao a TV, outro, que é alienação. Eu me torno alienado. Só a alienação Alienado. me salva. Sim. Nesse Sim. sentido, Exatamente, exatamente. de mim mesmo. Sim. Por isso que o que Freud descobriu com a análise é quando o sujeito pode, né, fazer um giro e que isso que está fora me diz respeito. É terrível. Né? Ele É não terrível. precisa mais terceirizar ou colocar. A análise é exatamente para ele se dar conta disso. Perfeito. Dessa crueldade que habita nele. Claro, você que lida Tá em cada um, que tá em cada um, E ao né? perceber isso... A Henriette lida com psicologia, psicóloga Psicanalista, também, sim. psicanalista. Então, são dois psicanalistas que lidam bem isso. Poxa, para o nosso telespectador, essa questão que vocês apresentaram, os três agora, e principalmente essa que é questão aí, interessante- é sobre o fora e o dentro. Isso. Voltamos isso, vamos para um rápido intervalo. Vou terceirizar isso, né, para o intervalo. No próximo bloco vamos falar mais sobre essa questão do crime e essas decorrências. Nós já voltamos. Crime, esse é o tema do programa de hoje, que está fervilhando, né, com as discussões, com a literatura, enfim. Eu tenho uma provocação aqui, mais uma pergunta, mas só queria que vocês concluíssem a discussão anterior, Sim. Raquel, depois a Henriette e o Mário fecha, ainda nos primeiros 2, 3 minutos, 4, dessa discussão anterior, que depois eu quero perguntar sobre estereótipos e a questão da literatura, da desconstrução do crime, em vez de uma construção que se fazia antes via Lombroso. Sim, não, que falávamos anteriormente, né? Essa ideia, essa intolerância, sem dúvida nenhuma, ela decorre da ideia de que aquilo não me pertence. Então eu posso ser intolerante porque aquilo não faz parte de mim. E a percepção de que a violência, ela é do humano, ela acaba forçando um exercício de uma tolerância, não no sentido de que se aceite qualquer coisa, mas no sentido de refletir sobre, por que essa violência, como realmente enfrentá-la de um modo minimamente humanista e que traga soluções possíveis para uma sociedade como a brasileira, que é extremamente complexa. Henriette, deixa eu te perguntar em cima disso, dentro da tese e dentro que vocês, psicanalistas, levantam muito bem aqui no programa, isso quer dizer que, por exemplo, nessa questão do outro, enfim, o sujeito que não lê, que é o ignorante e gosta de ignorantes também, porque isso também é um modo de ele, por exemplo, o WhatsApp, né, que essa nova neocaverna, ele se encontra com seus iguais, também é um modo de, assim como colocar algo que ele não consegue discutir. Ele precisa de um psicanalista
para que ele possa começar a ler, por exemplo. Não é? A gente poderia pensar na relação nas relações, né, possíveis entre o fazer, o imaginar e o falar. Né? E o quanto elas estabelecem relações diferentes com o lado negro da força. Né? Não. Agora, é interessante a gente pensar nessa lógica, né, de o mal está lá, eu rechaço o mal, Isso. né, e o mal não está em mim. Isso. Né? Portanto, eu sou intolerante com o mal. Né? Nem a ignorância está em mim também. Não, também não, né? Então, mas nós podemos ainda pensar a violência nesses jogos interpessoais, nos jogos interfamiliares, né? Esse jogo entre as pessoas de uma mesma comunidade. Nós podemos pensar. Mas há a violência do Estado. E aí é que a gente tem que pensar o direito. Em que medida o direito se disponibiliza justamente para um exercício equivocado de uma violência arbitrária. E aí, Mário? A questão é muito complexa, né? Ela tem várias faces. Sim. Tente resumir e descomplexizar. Mas não podemos desconsiderar que onde existe crime, existem os motivos que são de cada sujeito e existe algo no social. Né? Ou seja, um crime não se produz sem que haja uma certa tensão social. Esse social pode ser uma tensão no núcleo familiar, na sociedade, na relação com o Estado. Né? Há uma tensão, né? Que é um terreno fértil. O que visa o ato infracional? Né? Como uma tese bem geral, mas que nos ajuda a pensar. Ora, o sujeito rompe algo visando por um ato, ele adquirir um lugar, um poder. Né? Para que um sujeito seja reconhecido, Hegel, luta à morte, né? Para que ele seja reconhecido, ele vai agir. Né? Ou seja, que ele possa ser reconhecido como sendo alguém de valor. Psicanaliticamente, isso significa que ele tem acesso ao falo. Tá? Todos nós visamos isso. O falo pode ser o dinheiro, o carro, o sucesso na profissão. E o crime pode ser um dos modos. O crime é esse sujeito que, por alguma razão, naquele contexto, ele não tem isso, e por esse ato infracional, ele visa isto. Por exemplo, o ato infracional é um caminho, existem outros. O outro, sentar na cadeira e estudar. O outro é a solução do feminino. A via da feminilização é uma via de acesso ao falo. A mulher, quando se apresenta com todos os seus atributos, né, e é olhada, ela não fez isso por um crime, mas por uma via de se apresentar feminina. Um homem fazer isso pode ser uma via difícil para ele, né? Se apresentar feminilizado. Né? Uma das figuras do falo é esta mulher. Né? Então, eu vejo essa é a dificuldade. Né? Como nós ocuparmos um lugar que nos torne ser humano digno. E as explicações, o crime das irmãs nunca se soube por quê, provavelmente
Assim como o sol bateu na faca do caminho, por que matou? Então, mas se vamos à estrutura, a questão do olho que está em jogo, se vamos no que desencadeia o crime do peixe beta no aquário, se põe um espelho, esse é um crime produzido por um espelhamento. Né? Eram as duas irmãs, a patroa e a filha. Né? Um espelhamento que vai produzindo... Tanto é que elas ficam nuas em cima da cama, no cubículo delas. Também juntas. É um espelhamento entre as duas. Olha só, na década de 40, o jurista baiano Lemos Brito, existe uma penitenciária Lemos Brito hoje, escreveu O Crime e os Criminosos na Literatura Brasileira, obra de nítido viés lombrosiano. Hoje em dia sabemos que, ao invés de reforçar os estereótipos, os estudos de direito e literatura auxiliam na sua desconstrução, Raquel. Então, nós temos hoje grandes possibilidades de, quando se descreve, você também prescreve de como não deve ser. O Bolanhos, quando descreve a crueza dos assassinatos, também está mostrando a maldade. Sem dúvida. E o interessante é que não há aqui nenhuma pergunta sobre quem foi ou por quê. E talvez essa ausência, a ideia de que não há motivo, não há motivação, a sua inexistência torna tudo ainda mais duro, né? Porque às vezes a motivação do crime é uma forma de minimamente humanizá-lo, há um motivo. Há uma descrição quase jornalística, como se houvesse um distanciamento pleno e aquilo fosse indiferente, e a ausência de um questionamento sobre por quê nos remete quase àquela ideia mesmo do próprio Holocausto, né? Que aquilo era praticado sem motivo. E esse era a grande violência. Né? Não há motivo, qual era a razão de aquilo estar acontecendo com eles? Isso não era uma questão, não havia uma explicação. Isso desumanizava. Isso se aproxima muito do modo como ele descreve aquelas centenas de mortes. Sim. Se aproxima muito com essa questão do não há motivo. Mas veja o que é a obra literária, né? Porque há na obra literária aquilo que a gente chama de estratégia narrativa. Não é só contar uma história. É como é que eu vou contar essa história, né? E quais são os efeitos que eu já de alguma maneira antecipo, embora não possa antecipar todos, e nem sempre as coisas funcionam como o autor prevê, né? Mas existem determinadas estratégias. Então, assim, ao tirar a pessoalidade e mostrar cruamente um crime para o qual eu não dou explicação, isso tem mais poder de chocar o leitor do que se eu der uma explicação. Porque permanece um crime, aos olhos do leitor, completamente injustificado. Né? Sem nenhuma justificativa, sem nenhuma explicação. A maldade pela maldade, uma grande incógnita. Maldade né? pela maldade. Então, só que isso é o efeito, o Mário pode falar do ponto de vista psicanalítico, mas isso numa obra literária como essa é o efeito de estratégias narrativas, né? Ou seja, é construção discursiva do texto. O valor da literatura está relacionado não a contar, não a história, mas a forma como se conta a história. Né? E ela ajuda a desconstruir também, Exato. nesse sentido. Na verdade, é uma denúncia assim, que ele faz, como ele diz, a América Latina como o purgatório do mundo. Eu né? gosto também, assim, um pouco, o Maquiavel, né? Porque quando ele descreve todas as maldades, ele não está dizendo façam maldades e nem é um manual para príncipes. Ele está fazendo... exatamente a descrição como o Bolanhos está fazendo. Olha, estão matando desse tipo. É que essa é uma questão interessante. Um crime imotivado aos olhos de quem? Né? Exato. Tá? Então, veja, quando, por exemplo, um ato perverso
Tá? Então, por exemplo, no manicômio judiciário, estive internado lá um tempo, né? O sujeito tinha feito uma coisa terrível, né? Um tinha matado a mãe, outro... Coisas assim, né? E por mais que conversasse com eles, primeiro que eles tinham certeza de que eram inocentes, que não tinham feito nada, né? E outros que eram crimes realmente perversos e não paranoicos. Eram sujeitos boníssimos, né? Quer dizer, essa é uma questão que intriga, que os sujeitos assim, eu não tinha motivo nenhum para fazer isso. Aí vem a tríade que o Dieter colocou aqui na ficha, CCC, crime, castigo, culpa. O sujeito não se sente, ele se sente inocente, portanto ele não sente culpa, então, nesse sentido. Nesses casos, o que estaria determinando essa posição tão avessa, né? Já depois do intervalo a gente continua, né? Caim matou o Abel também. Qual é o motivo, né? E afinal, e com isso, o índice de criminalidade foi alto, né? 50%, aumentou, estava maior que do Rio de Janeiro, né? Já no início da Bíblia. Enfim, vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco vamos continuar a discussão sobre crime. Está bem acesa a discussão, nós já voltamos. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje, Direito e Literatura, novo cenário, bonito, né? Até as cadeiras são novas, muito bonito. Agradeço a produção, agradeço a Unicinos, enfim, que cedia aqui as nossas gravações, a TV Unicinos, programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, a Rede Brasileira de Direito e Literatura e também a TV Justiça, né, que passa a gente 3 vezes por semana, né? Eu também estou na Rádio Justiça, aproveitar todas as quartas-feiras, das 20:50 às 9 da manhã, eu tenho um programa chamado Compreender Direito, o que é verdade, caiu aqui, mas é verdadeiro o que eu estou dizendo. Segundo dados de 2009 do psiquiatra forense Robert Simon, quando o norte-americano médio chegava aos 18 anos de idade, ele já havia assistido a 250 mil atos de violência na televisão, incluindo 40 mil assassinatos. Em uma sociedade que transforma a violência em lazer, é de esperar maior estímulo ao crime, de certo modo, isso já foi respondido a essa questão do outro e como a gente faz isso. Concordo. Mas dentro dessa perspectiva, né, como que vocês podem ver isso, Raquel, nessa... Essa discussão a respeito do estímulo que o consumo da violência traz. Isso tem uma discussão forte hoje em relação aos games, né? E que é bastante controverso. Quanto a essa questão do lazer, eu não tenho um conhecimento em relação aos games suficiente para expressar uma opinião concreta, mas quanto a as notícias reais, né, como esses programas que o conteúdo é explorar um crime, né, temos vários no Brasil, o que se percebe da experiência internacional é que políticas criminais que buscavam digamos, ideias mais humanistas no âmbito do direito penal, ou de redução de criminalidade, redução de criminalização, toda de uma reinserção social, esses países, um dos pontos de partida para a inserção dessas novas políticas criminais foi a proibição desse tipo de programa na TV. Sim, e também tem essa questão da glamorização dos criminosos, a rejeição social. São fenômenos paradoxais, né? As duas faces de uma mesma moeda, né? Nos Miseráveis, do Victor Hugo, tem a frase: nunca devemos ter medo de ladrões ou assassinos, são perigos externos e os menores que existem. Temamos a nós mesmos.
Os preconceitos é que são os ladrões, os vícios é que são os assassinos. Os grandes perigos estão dentro de nós. Nós sempre voltamos... Ele fez a virada, né, na literatura. Fantástico, né? Exatamente. Fantástico. Isso, veja o que a literatura denuncia nisso, né? Só nessa obra aqui, Sim. só nesses diálogos do Vanjean. É que essa questão da violência difundida, né, nos programas e nos games, é sempre o problema, o risco do contágio. Né? A gente sabe se numa dada região, num grupo, há um suicida, por exemplo, a iminência de outros realizarem aumenta. É o caso do crime, né? A primeira-ministra da Nova Zelândia, né? Sim. Ela pedia para que, por favor, não reproduzam. Não, exato. Não A coloquem coisa as se imagens. replica, né? A gente Se pode replica. pensar aí no Werther, Sim. né? No fenômeno que foi sim, o da Werther época. de Goethe, né? Que levou ao suicídio um número significativo de jovens que leram o romance. Pois nós fizemos aqui sobre o jovem Werther, hoje estão caindo as coisas. Isso é um outro programa que a gente pode fazer sobre angústia. Né? Porque a angústia, o homem, a modernidade, nós temos angústia, mas não sabemos que temos. E enquanto ela não é tematizada, se matam, e as pessoas suicidam e se matam. Jovem Werther é algo dentro desse contexto quando depois se tematiza. O giro linguístico e a psicanálise faz com que nós possamos discutir nossas angústias. Mas e se eu nem sei que eu tenho angústia? Esse é um tema que a gente pode, para o nosso programa, sobre o sujeito, a angústia e a psicanálise ou a linguística. Agora, vamos voltar para essa questão do crime, tentando pensar só por um outro lado, né? Conversava antes sobre isso com o Mário, né? De que maneira nós estamos tão impregnados de violência, ou seja, essa violência, que é tão intrínseca a todos nós e que é constitutiva, né? E que tende a ser domada através do processo civilizatório, né? Mas de onde vêm aqueles dois grandes mitos que a psicanálise vai construir, né? Que implicam sempre um assassinato, que é o mito da horda primitiva, né? E o mito de Édipo. Né? Então, como tem se morte, fossem, tem né, assassinato. fundantes desta violência. Né? Então, conversar, e acho que esse é um ponto interessante de abordar. Nós, tem a culpa e depois, aí de novo tem a culpa. Quer dizer, o pai da ordem, eu mato o pai e aí? Existem os crimes em que o sujeito, o criminoso, ele está dividido. Né? Portanto, a responsabilidade e a culpa estão presentes. Então, esses são crimes em que o motivo do crime, ele é possível aparecer. Quando há um crime em que o motivo não aparece, significa que ali o sujeito está obnubilado, está apagado. Ele é tomado pela posição do objeto, é o objeto que comanda. Esse indivíduo, vou chamar indivíduo e não sujeito para não confundir, esse indivíduo ele é comandado por um objeto. Tá? Então, por exemplo, o sistema burocrático do nazismo, né, é o sistema que comanda. O sujeito é comandado pelo dispositivo. Que o Heidegger denuncia como na era da técnica, o Gestalt. A Gestalt. Isso é a Gestalt. Tá? Ele precisou muito bem essa noção do dispositivo, da Gestalt. O dispositivo é que comanda. Isso. Né? Então, no caso do sujeito na perversão, por exemplo, Frenesi de Hitchcock, é fantástico. Né? É uma obra literária, né? Filme, né? O Frenesi,
o sujeito, quando ele pratica o feminicídio, que é isso, fosse perguntar para ele, mas o que te levou a fazer isso? Ele não sabe dizer. E na hora de fazer, há uma espécie de... Ele meio sai fora do ar. Uhum. Vendo? Não, Isso é que a gente não entende, é sem motivo. Por que sem motivo, né? Na verdade, o motivo escapa ao agente. Eu queria rapidamente que você resgatasse o Borges, o pequeno conto esse, e a Raquel fechasse ainda também com o Bolanho dentro dessa discussão toda. Você começa ou a Raquel? Não, posso começar quando nós pensamos, então, Como assim... é que é o seu conto? O meu conto, o conto do Borges, na verdade, né, A Morte e a Bússola, logo de início, já no conto, fica acentuado a perspicácia desse detetive. Ele é um sujeito muito perspicaz, mas é uma perspicácia, diz o narrador, temerária, né? Que remete a duas noções, né? Temerária porque é impetuosa e porque é arriscada, né? Ocorre o primeiro assassinato, que é de um rabino, num quarto de hotel. Ele é encontrado morto com uma facada no peito e há uma folha de papel, a primeira letra do nome foi articulada. Isto ocorre no dia 3 de dezembro. Dia 3 de janeiro, num outro quadrante da cidade, novo crime acontece, vítima também um judeu, a mesma frase na cena do crime. Dia 3 de fevereiro, terceiro crime, também um judeu, a mesma frase. A partir do primeiro crime, o detetive vai procurar nos indícios presentes na cena do crime, é sobretudo a figura do rabino, né? Vai pesquisar através do judaísmo, né? E aí ele é levado por uma pista falsa, que é construída porque essa pista é justamente para levar ao quarto assassinato, que é o do detetive. De todo modo, sem dar o spoiler, fala, Raquel. Sim, o que é interessante da obra... O telespectador pode pegar também o Borges e ler, né? Não dá o spoiler. Não, a graça está em ler o Borges. Exatamente. O interessante da obra é que o fato de ser uma cidade fronteiriça é que isso tem uma marca para a ideia de crime, né? Isso fala, porque a fronteira, ela sempre nos lembra uma certa porosidade entre o legal e o ilegal, e não é por acaso em que as cidades de fronteira são cidades em que há muita criminalidade, muitos crimes. Em regra, é um trabalho grande, digamos, do sistema judiciário. E o que me parece assim, interessante, voltando aqui à obra, eu queria só ler um trecho para comentar isso, né? Então, são 200 páginas em que, parágrafo por parágrafo, são sucessivos feminicídios sem maiores explicações. Então, em junho morreu Emília Mena Mena. Seu corpo foi encontrado no lixão clandestino perto da rua Ucatecos, na direção da olaria Hermanos. No laudo médico legal, indicava-se que foi estuprada, esfaqueada e queimada, sem especificar se a causa da morte foram as facadas ou as queimaduras, e sem especificar tampouco se no momento das queimaduras Emília já estava morta. No lixão onde foi encontrada, ocorrem constantes incêndios, a maior parte voluntários, outros fortuitos, de modo que não se podia descartar que as calcinações de seu corpo se devessem a um fogo dessas características e não à vontade do homicida. Enfim, então, essa é uma entre muitas dessa, digamos, crueza, né? E crueldade. Quero agradecer, então, a Raquel, o Mário e a Henriette pelas contribuições. Foi muito elucidativo, adorei. Espero que o nosso telespectador também, de todo o Brasil, tenham gostado. Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e também no canal do YouTube da TV Unicinos. Também o
no próprio Google, enfim, no YouTube você encontra a TV Justiça, então tem mais de 300 programas. Não esqueça de participar, fazer sugestões. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.